você tem uma possível síndrome do túnel do carpo. Então tá aqui o Pado, que trabalha há mais de 10 anos com manipulação corporal, para explicar pra gente um pouquinho, certo? Então já clica no gostei, se inscreve no canal. Me fala, Pado. Primeiro, qual que é a sensação do cara que tá tendo uma síndrome dessa? Basicamente, ele tem para eu tratar, né, com uma perda de sensibilidade das mãos no território de inervação do nervo radial. A mão inteira? Não, parte dela. Tá. Daqui eu tenho uma inervação radial e ulnar. Tá, beleza. Tá. É mais a radial. Mais a radial. O rádio, para vocês aí saber qual que é o osso rádio, o polegar é a antena do rádio. Eu também aprendi assim, doutor. Nunca mais esquece. São dois ossos aqui do braço, tá? O rádio e a ulna. Então, o polegar é a anteninha do rádio. Então, basicamente, a síndrome do túnel do carpo, ela é uma compressão, né, na pulseira aqui, na passagem do nervo radial dentro do canal carpiano. Além desse nervo, passam mais tendões ali, que são os músculos flexores da mão, né? E uma vez que essa região está com uma compressão, seja ela por pouca movimentação óssea, ou até mesmo o retináculo dos flexores tiver com uma certa aderência, a gente consegue, dentro do possível, devolver uma função e até reverter esse quadro do paciente. Você diz sem cirurgia. Sem cirurgia. Existe a possibilidade de sem cirurgia. É bom você falar isso, porque eu tive recentemente um paciente que veio com uma indicação cirúrgica para mim, né? Até meu amigo me falou, cara, dá um jeito nele aí, porque não tá resolvendo, né? E ele é educador físico também. Ah, legal. Né? Aí ele falou assim, tá, que pensei? Nervo radial, né? Aí eu começo, assim, aí minha cabeça começa a funcionar em 3D. O nervo radial, ele basicamente, ele sai da coluna cervical mesmo. Então, a gente está sempre voltando para a coluna, que é a raiz de boa parte dos nossos problemas. Aí eu verifiquei mobilidade de mão. Restrito. Então, flexão de punho, extensão de punho, restrito. Movimentação dos ossos da mão também, restrito. Aí eu comecei a subir. Aqui, o músculo daqui do antebraço, duro. É bem duro, rígido, como se tivesse feito uma sobrecarga muito grande. Ele não aparentava ter um perfil de treino e tudo mais. Ele treina um corpo, um biotipo comum, né? E analisando também um lado e outro, você via que era uma diferença muito grotesca de densidade. Tinha diferença. Outra palavra muito interessante você falar, tá? A densidade. Como é que nós fazemos esse diagnóstico dos problemas dos alunos, dos professores, que eu atendo como professor também, né? É fazer o diagnóstico tecidual. E aí que está o pulo do gato, X da questão. O paciente, ele fala, olha, estou com dor aí. Então, quando eu tratei dele, eu precisei pensar a logística reversa. Falei, olha, eu entendo que você está com problema no punho, mas deixa eu verificar os andares superiores para ver que está com problema, né? Então, andando assim, ele relatava a dor dessa região, diagnostiquei que estava com uma hipomobilidade. Um pouco mais para cima, ele relatava tensão nos músculos dos flexores do dedo e da mão. Falei, beleza, fui tomando nota mental. Outra coisa que eu precisei verificar também, nessa síndrome do túnel do carpo dele. Ele estava com uma restrição de mobilidade de cotovelo. Tá. Em tese era para ser meio que daqui para frente. Daqui para frente. Só que o que estava acontecendo? Quando eu palpava alguns músculos dele, refletia dor aqui, à distância. Isso a gente chama de dor referida. Né? Então, ou seja, o músculo tem essa propriedade. Você pode fazer uma digitopressão num lugar e ele relatar dor à distância. É muito comum isso no corpo humano. Dor de cabeça é um clássico. Você aperta o trapézio, reflete na cabeça. Tá. Aí, subindo um pouco mais, o ombro também, com uma restrição de movimento. Clavícula, também com restrição de movimento. E cervical. O que eu fiz? Eu falei, olha, vamos
começar o trabalho. Aí eu vim de cima para baixo. Cervical, eu precisei verificar basicamente o plexo, onde sai o plexo braquial todo. Então, Leandro, assim, é muito legal, porque eu trabalhando isso para mim é fácil sentir, falar, né, mas tem todo o raciocínio por isso. Precisei verificar cervical. Na hora que os nervos saem da coluna vertebral, é meio que um tobogã, eles passam aqui na região da saboneteira. E ali tem dois músculos chamados escalenos. Os escalenos estão na costela. O músculo está tenso. O que ele faz? Ele garroteia o nervo, que a gente fala, ele pinça o nervo no desfiladeiro interescalênico. Já que ele está ali na costela, de bandeja, ele faz mais ou menos como se estivesse puxando a costela para o alto. É só uma atração leve, só que isso é o suficiente para tensionar a passagem desses nervos sobre a costela e debaixo da clavícula. Então a gente fala que é um desfiladeiro subclável. Além do mais, ele passa atrás do peitoral menor. Então, ou seja, se a escápula do paciente estiver um pouco mais para frente, que a gente fala protraída, aí, cara, é uma cascata de eventos. Então, não é somente chegar e vou tratar, vou manipular. Então, o problema dele não era no túnel do carpo final. Não era. Eu colocava a mão aqui na região de costela, bombava lá embaixo. Tá. Eu falei, mas, cara, por que está acontecendo isso? Ele falou, você está com compressões, com tensões, e quando a gente fala tensão, é condensação de tecido conjuntivo. Ou então, que vocês escutam muito por aí, fáscia. Então, o que eu preciso fazer? Devolver mobilidade, limpar essa, que eu gosto de falar no termo leigo para os meus pacientes, essa rua, essa avenida. Aí eu vou relaxando a musculatura e, consequentemente, o paciente teve uma melhora. Eu também manipulei a mão dele. O paciente teve uma melhora, assim, bem significativa. Eu conversei com o médico depois e foi um sucesso. E para os casos que são específicos dessa região? E aí, o que faz? Olha, eu, como um todo, eu avalio a orquestra toda. Aí depois eu vejo qual que é o músculo que está com problema. Mas tem muitos casos, sim. Por exemplo, o paciente está fazendo rosca-punho, tá? Óbvio que pode ser que tenha uma tensão e isso, consequentemente, sobrecarrega essa região. Mas não é algo que precise, sim, se preocupar. Não vai chegar a virar uma síndrome do túnel do carpo. Não vai chegar. E o que causa a síndrome do túnel? Geralmente, do ponto de vista osteopático, pode ser distúrbios metabólicos. Então o cara está comendo errado, tá, né? Ele vai colocar... Não é exatamente um ALER. Não é... ALER existe. Lesão por esforço repetitivo. Lesão por esforço repetitivo. Só que o corpo nosso é forte. Ele aguenta o tranco se estiver bem preparado. Então, ou seja, pode ser que ele esteja comendo errado e, de fato, aqui, além a gente fala do nervo radial, tem a artéria radial que está levando nutrientes para essa região. Aí fica a pergunta, e se ele estiver enviando, né, nutriente que não é tão bom, ele vai ter essa lesão. Não quer dizer que ele não vai ter, mas como é que está essa vascularização local? Se não tiver legal, é igual eu cultivar um bonito jardim e não colocar nutrientes para a planta. Né? Então o músculo ele precisa de nutrientes bons. Por isso que é interessante o aluno, o paciente, né, ele está se alimentando bem. Porque às vezes ele se machuca na academia por algum exercício e o exercício faz bem para uma população bem grande. Por que para ele fez mal? Aí que vem o atendimento personalizado. Eu sempre pergunto, você está comendo bem? Você está dormindo bem? Como é que está a terapia? Está tudo em dia? Porque é muito comum o paciente se machucar na academia ou então em qualquer outra situação, né? Se ele não está se alimentando direito, consequentemente não tem uma reparação tecidual que é normal pós-treino, né? Tem a lesão pós-treino, o paciente se recupera no pós-treino, não está se recuperando direito, uma hora a conta chega. E para o cara que já está com, o cara está assistindo agora, está com um problema,
ele vai, sei lá, demorar 15 dias para procurar um fisioterapeuta, agora não dá, tem alguns dias que ele pode fazer em casa? Pode fazer. Ele pode chegar, colocar a mão na parede, né, devagar, e devagarzinho começar a trabalhar essa extensão de punho, tá? Pode fazer uma massagem mais profunda no braço. Tá. Com o dedo mesmo? Polegar? Com o dedo mesmo. Então, como que é essa massagem? Ele segura aqui, ó, e desliza o dedo nessa região, de uma maneira um pouco mais forte. Certo. Tá? No limite No limite, da dor, exatamente, assim. tá? Só toma cuidado para não desenvolver tendinite na outra mão em função da... Aí você troca, Aí mas você fica troca, assim, né? 6 meses assim. Mas desse jeito. Mas basicamente ele tem que tentar dar uma relaxada nessa região do braço. Porque se o músculo está tenso, ele precisa tirar a sobrecarga dessa E região. quantos minutos de massagem? Olha, mais ou menos, só por 2 horas ou 2 minutos? Não, 2, 3 minutos. É bem sucinto, mas tem que ser uma coisa mais vigorosa. Né? Assim, E o alongamento? o alongamento, mover essa região. Alongamento quantos? Segundos? Séries? Olha, eu costumo pedir para o meu paciente fazer mais ou menos 1 minuto. 1 minuto de manhãzinha, 1 minuto de tarde, porque não adianta fazer... Sim, o dia todo. 3 minutos na parte da manhã e... Ah, sim. E daí vai ganhando mobilidade e você vai explorando essa mobilidade cada vez mais. Porque se ele estiver, por exemplo, trabalhando no escritório, né? Não tem como ele parar de trabalhar. Uhum. Então ele precisa estar ali, né? Então, assim, eu prefiro que ele fracione a massagem, fracione o alongamento e até mesmo a mobilidade do punho ao longo do dia, tá? Eu falo 3 vezes, mas não tem regra, tá? Pode fazer mais. É 1 minutinho de exercício, 2. Não vai ser uma perda de tempo. Você tem que pensar nisso como se fosse um investimento. Sim. Tá? Então, eu queria fazer 10 minutos de exercício de manhã e daí ele vai para o trabalho, tá lá no trânsito, tá? Já tá aqui, ó, no volante do carro. Tá pé da vida, chega lá, vai ficar no trabalho o dia inteiro e, consequentemente, o que ele fez amanhã acabou perdendo ao longo do dia. Vou fazer mais espaçado, mais rápido, menos tempo e mais vezes. E fazer a massagem junto. Menos é mais. Então, assim, é fazer o arroz e o feijão bem feitinho, que é sucesso. E mais ou menos, se ele fizer isso, desse jeitinho, uns dias ele já vai ver alguma melhora. Alguns dias sim ele vai ver melhor. Alguma melhorinha, vai. Só pra dizer, pô, tá indo. Vamos supor, isso não é... Não dá para bater um martelo, por exemplo, o uso do celular. Mas o fato é que se você ficar muito tempo no celular o tempo todo, o computador, aí sim entra no caso de ler. Então, dá uma pausa no trabalho. Né? Porque você vai para academia depois e lá sim você vai fazer um esforço. Né? Que é o local onde você deve fazer um esforço. Né? Você está na academia, fica mais forte. Então, assim, tira um pouco o estímulo de vez em quando. Tá. Vai ser interessante, porque chegar na academia e chegar com dor, aí é meio que desanimador, né? Mas eu falo, não para na academia. Academia é importante. Certo. Certo, doutor? É isso. No mais, procuro sempre um profissional aqui, é só mesmo para dar uma ideia, para não deixar ninguém perdido. O contato do Pádua está aqui, na descrição do vídeo. E eu vou deixar a indicação deste vídeo aqui, onde a gente fala um pouquinho mais sobre essa parte do antebraço. Então aqui eu comentei alguns exercícios, algumas coisas, dê uma olhadinha aqui.